A pequena cidade de Vale das Acácias era conhecida por sua tranquilidade, com ruas arborizadas e casas antigas que guardavam histórias de gerações. O clima pacífico foi abruptamente interrompido quando, numa manhã de domingo, a notícia se espalhou. Helena Souza, uma jovem de 26 anos, havia desaparecido misteriosamente uma semana antes de seu casamento. Helena era querida por todos. Filha de comerciantes locais, ela cresceu sob o olhar cuidadoso dos moradores, sempre sorridente e educada. Seu casamento estava marcado para o próximo sábado, e os preparativos haviam tomado conta da cidade. No entanto, naquela manhã, quando a mãe de Helena foi até o quarto para discutir os últimos detalhes da cerimônia, encontrou a porta destrancada e o ambiente vazio. "Helena?" chamou, a voz carregada de preocupação. Não houve resposta. A casa estava em silêncio, o quarto arrumado, mas sem sinais da jovem. As roupas permaneciam no armário, o vestido de noiva pendurado ainda embalado, mas Helena havia desaparecido. O desespero tomou conta da família e a polícia foi imediatamente acionada. Delegado Nogueira, um homem robusto e experiente, assumiu a investigação. Os policiais vasculharam cada canto da casa, fizeram buscas pelos arredores e interrogaram os vizinhos, mas ninguém havia visto nada. "É como se ela tivesse evaporado", disse o delegado, coçando a barba grisalha enquanto revisava os papéis. Os dias se transformaram em semanas e as esperanças começaram a desvanecer. As manchetes dos jornais locais estampavam a foto de Helena com o título "Mistério em Vale das Acácias, o desaparecimento da noiva que chocou a cidade". As especulações começaram a surgir. Alguns diziam que ela havia fugido, outros que poderia ter sido sequestrada, mas nada fazia sentido. Não havia sinais de arrombamento, nenhuma testemunha, nenhuma pista. Na terceira semana após o desaparecimento, enquanto a família tentava lidar com a dor e a incerteza, uma visita inesperada ocorreu. Samuel Rios, um médium de aparência serena e olhos profundos, apareceu na porta da casa dos Souza. Vestia um casaco longo e segurava um chapéu em mãos. "Posso ajudá-lo?" perguntou a mãe de Helena, os olhos cansados e vermelhos de tanto chorar. Samuel assentiu, os olhos transmitindo uma tranquilidade inesperada. "Meu nome é Samuel. Ouvi sobre o desaparecimento de sua filha." A mulher suspirou, prestes a fechar a porta. "Não precisamos de mais curiosos. A polícia já está cuidando disso." "Eu entendo", respondeu ele calmamente, "mas eu acredito que posso ajudar." A mãe hesitou por um momento, observando o homem à sua frente. Havia algo em seu olhar, uma sinceridade difícil de ignorar. "E como exatamente pretende ajudar?" Samuel sorriu levemente. "Sua filha está tentando se comunicar, e eu posso ouvi-la." O silêncio se estendeu por alguns segundos, até que a mulher abriu a porta um pouco mais. "Entre." Samuel entrou, observando o ambiente decorado com fotos da família. Havia retratos de Helena em diversas fases da vida, aniversários, formaturas e, claro, o noivado recente. "O senhor é um médium?" perguntou a mãe, oferecendo um lugar no sofá. Samuel assentiu, acomodando-se cuidadosamente. "Sim, eu sinto presenças e desde que cheguei a Vale das Acácias, tenho ouvido sussurros. Ela está tentando se comunicar." Os olhos da mãe de Helena se encheram de lágrimas. "Você pode me dizer onde ela está?" Samuel respirou fundo, fechando os olhos por um momento. "Não ainda, mas posso tentar fazer contato." A mulher hesitou, os olhos varrendo o ambiente. E se ela não estiver mais entre nós?" Samuel abriu os olhos, a expressão carregada de serenidade. "Se for esse o caso, eu também vou descobrir." A sala do Souza estava iluminada, apenas pela luz suave que entrava pela janela. A mãe de Helena, Dona Margarida, ajeitava as almofadas no sofá com mãos trêmulas, enquanto Samuel Rios observava cada detalhe do ambiente com um olhar atento e sereno. "Então, como isso vai funcionar?" perguntou Dona Margarida, sentando-se em uma cadeira próxima, as mãos entrelaçadas no colo. Samuel se acomodou no sofá, colocando o chapéu ao seu lado. "Primeiro, precisamos de algo que pertença a Helena, algo que tenha valor sentimental para ela." Dona Margarida se levantou lentamente, caminhando até uma prateleira de madeira antiga. Entre porta-retratos e pequenos vasos de porcelana,
Ela retirou uma correntinha dourada com um pequeno pingente em forma de flor. Isso era dela. Ela nunca tirava do pescoço. Samuel pegou a correntinha com delicadeza, os olhos fechando-se por um momento enquanto segurava o objeto. Um leve arrepio percorreu sua espinha e ele respirou profundamente. Sim, há uma conexão aqui. Dona Margarida observou em silêncio, os olhos marejados de expectativa. Você pode senti-la? Samuel assentiu lentamente, ainda de olhos fechados. A presença dela é forte, mas há algo que a impede de se manifestar completamente. O que a impede? Perguntou Dona Margarida, a voz tremendo. Samuel abriu os olhos encarando-a com seriedade. Às vezes, quando partem de forma abrupta, as almas ficam presas entre os planos. Algo precisa ser resolvido. Algo precisa ser revelado. Dona Margarida engoliu em seco, os dedos entrelaçados com força. Você pode falar com ela? Samuel respirou fundo, assentindo. Podemos tentar. Samuel pediu que as luzes fossem apagadas, e a sala ficou imersa em uma penumbra acolhedora, iluminada apenas pela luz natural que atravessava as cortinas de renda. Ele acendeu uma vela no centro da mesa de madeira, colocando a correntinha de Helena ao lado da chama bruxuleante. Agora preciso que se concentre nela. Imagine o rosto de Helena, o som da voz dela, os momentos que viveram juntas. Isso vai fortalecer a conexão. Dona Margarida fechou os olhos, as lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto, enquanto memórias surgiam em sua mente. Aniversários, risadas, o dia em que ela experimentou o vestido de noiva. Tudo parecia tão próximo, tão real. Samuel começou a murmurar palavras em um tom baixo e ritmado, um idioma que Dona Margarida não reconhecia. O ar ao redor pareceu ficar mais denso e a chama da vela oscilou levemente. Helena, se você está aqui, nos dê um sinal, murmurou Samuel, os olhos fechados e a expressão carregada de concentração. Por um momento, apenas o silêncio preencheu o ambiente. Mas então, a chama da vela oscilou violentamente, quase se apagando. Dona Margarida abriu os olhos de imediato. Você viu isso? Samuel assentiu, os olhos ainda fechados. Ela está aqui. Dona Margarida levou a mão à boca, os olhos arregalados. Minha filha. Samuel respirou fundo, apertando a correntinha entre os dedos. Helena, se você pode nos ouvir, nos diga onde está. A vela oscilou novamente e um leve sussurro preencheu o ar. Não era possível discernir palavras, mas o som era claro e perturbador. O que ela está dizendo? Perguntou Dona Margarida, os olhos marejados. Samuel abriu os olhos lentamente, a expressão séria. Ela está presa e precisa que a encontremos. Dona Margarida soluçou, as mãos cobrindo o rosto. Como podemos encontrá-la? Samuel encarou a vela por um momento antes de responder. Há um lugar que ela deseja nos mostrar. Um lugar que guarda a verdade sobre o que aconteceu. E onde fica esse lugar? Questionou Dona Margarida, a voz trêmula. Samuel segurou a correntinha com mais força. Eu ainda não sei, mas ela vai nos guiar. Os dias que se seguiram ao primeiro contato foram carregados de tensão e expectativa em Vale das Acácias. Samuel Rios continuava visitando a casa dos Souza, tentando estabelecer uma conexão mais forte com Helena. Cada sessão trazia fragmentos de informações, imagens borradas e sussurros que se dissipavam como fumaça no ar. Ela está tentando nos mostrar algo, explicou Samuel durante uma das sessões. Mas é como se algo estivesse bloqueando essa comunicação. Dona Margarida observava com olhos cansados, mas cheios de esperança. E o que podemos fazer? Samuel suspirou, os dedos percorrendo os pingentes que trazia no bolso. Precisamos ir ao lugar que ela está tentando nos mostrar. E você sabe onde é? Perguntou a mulher, a voz carregada de emoção. Samuel assentiu lentamente. Não exatamente, mas ela me mostrou algo. Uma estrada antiga com árvores de ambos os lados e um portão de ferro enferrujado. Dona Margarida arregalou os olhos. A estrada para o antigo casarão dos Vieira? Aquele lugar está abandonado há anos. Samuel franziu o senho. Os Vieira, quem são eles? Uma família tradicional de Vale das Acácias, mas a propriedade está fechada desde que o último herdeiro faleceu, quase uma década atrás. Ninguém se atreve a ir lá. Dizem que é amaldiçoado. Samuel olhou para ela, os olhos fixos.
Então é para lá que precisamos ir. Na manhã seguinte, Samuel, Dona Margarida e o noivo de Helena, Gustavo, se encontraram em frente ao portão de ferro mencionado por Helena nas visões. O lugar era tomado por eras e vegetação que se entrelaçava pelos portões enferrujados. O vento soprava levemente, criando um som assobiado entre as árvores altas que cercavam a propriedade. "Você tem certeza disso?" perguntou Gustavo, o rosto pálido e as mãos trêmulas. Samuel assentiu. "É aqui. Ela quer nos mostrar alguma coisa." Com algum esforço, empurraram os portões que se abriram com um rangido alto, ecoando pela estrada de pedra que levava ao casarão. A construção antiga se erguia majestosa, embora coberta por musgo e marcas do tempo. As janelas estavam quebradas, e a porta principal, levemente entreaberta, balançava ao vento. "Parece que ninguém vem aqui há anos", murmurou Gustavo, os olhos varrendo o ambiente. Samuel caminhou à frente, os passos firmes sobre as folhas secas. "Ela está aqui. Consigo sentir." Ao entrarem, o cheiro de mofo e madeira antiga os envolveu. O chão rangia sob seus pés e a luz do sol atravessava as frestas das janelas, criando feixes luminosos em meio à poeira que flutuava pelo ar. "Para onde vamos?" perguntou Dona Margarida, os olhos atentos a cada detalhe. Samuel fechou os olhos por um momento, respirando fundo. "O porão... é lá que precisamos ir." "O porão?" Gustavo recuou um passo. "Não podemos simplesmente chamar a polícia?" Samuel o encarou, os olhos sérios. "A polícia esteve aqui meses atrás e não encontrou nada. Se quisermos respostas, precisamos ir até o fim." Relutante, Gustavo assentiu. Samuel caminhou até uma porta de madeira na parte lateral da sala principal. A maçaneta estava enferrujada, mas girou com facilidade. Um sopro de ar frio escapou pelas frestas e um cheiro de terra úmida os envolveu. "Parece que ninguém desce aqui há décadas", sussurrou Dona Margarida, segurando o braço de Gustavo. Samuel acendeu uma lanterna, iluminando os degraus que desciam para a escuridão. "Vamos." Com passos hesitantes, os três desceram, o eco de seus passos reverberando pelas paredes de pedra. O porão era amplo, com prateleiras antigas repletas de garrafas e ferramentas enferrujadas. No centro, um círculo estava marcado no chão, com símbolos desenhados em tinta vermelha já desbotada pelo tempo. "O que é isso?" perguntou Gustavo, os olhos arregalados. Samuel se ajoelhou, passando os dedos pelos símbolos. "É um ritual. E não foi um ritual comum." Dona Margarida se aproximou, os olhos cheios de lágrimas. "Helena, você está aqui?" No mesmo instante, a lanterna piscou, e um leve sussurro ecoou pelas paredes de pedra. Um arrepio percorreu o corpo dos três, e Samuel se levantou rapidamente. "Ela está aqui, e quer nos contar algo." Antes que pudessem reagir, um estalo forte ecoou pelo porão, e as luzes da lanterna se apagaram, mergulhando-os em completa escuridão. O porão do casarão dos Vieira mergulhou em completa escuridão, e o silêncio que se seguiu era quase sufocante. Apenas a respiração acelerada de Gustavo e os sussurros nervosos de Dona Margarida preenchiam o ar. Samuel, por sua vez, permanecia em silêncio, os olhos fechados, como se estivesse tentando se conectar com algo além do que os outros podiam ver. "Samuel, o que está acontecendo?" murmurou Dona Margarida, segurando o braço de Gustavo com força. "Ela está tentando nos mostrar algo", respondeu o médium, a voz firme e baixa. "Precisamos permanecer calmos." Gustavo soltou um riso nervoso. "Calmos? Estamos presos no porão de uma casa abandonada e você quer que eu fique calmo?" Antes que Samuel pudesse responder, um leve feixe de luz emergiu do chão, próximo ao círculo desenhado em tinta vermelha. Os símbolos brilhavam levemente, projetando sombras dançantes nas paredes de pedra. "Vocês estão vendo isso?" sussurrou Dona Margarida, os olhos arregalados. Samuel assentiu, aproximando-se lentamente do círculo. "É um portal, uma conexão entre os planos." Gustavo recuou um passo, o rosto pálido. "Isso não pode estar acontecendo." "Está acontecendo", rebateu Samuel, os olhos fixos nos símbolos que brilhavam intensamente. "Helena está tentando se comunicar." Dona Margarida deu um passo à frente, as mãos trêmulas. "Helena, é você." No mesmo instante, o ar ficou gelado, e um sussurro suave preencheu o ambiente. As palavras não eram claras,
mas a sensação de presença era inegável. Samuel se ajoelhou no centro do círculo, colocando a mão sobre os símbolos que brilhavam. "O que você quer nos mostrar?" perguntou, a voz carregada de determinação. A luz ao redor do círculo pulsou e uma imagem se formou no chão de pedra. Parecia um caminho ladeado por árvores altas e um portão de ferro. Gustavo arregalou os olhos. Isso é o portão da estrada para o lago." Samuel assentiu, a expressão séria. "Ela está nos mostrando o lugar onde tudo aconteceu." "O lago?" Dona Margarida cobriu a boca com as mãos, os olhos marejados. "Mas nós procuramos lá tantas vezes. Nem sempre o que está escondido pode ser encontrado à luz do dia", murmurou Samuel, ainda observando a imagem projetada no chão. "Precisamos ir até lá." Gustavo hesitou, mas Dona Margarida assentiu de imediato. "Se é isso que vai trazer minha filha de volta, então eu vou." Samuel sorriu levemente, levantando-se do chão. "Então vamos até o lago e descobrir o que Helena está tentando nos dizer." No final daquela tarde, o trio seguiu pela estrada de pedras que levava ao antigo lago de Vale das Acácias. O lugar era cercado por árvores altas e um silêncio perturbador que parecia aumentar à medida que se aproximavam. O portão de ferro que Helena havia mostrado no círculo estava enferrujado e entreaberto, com ervas daninhas subindo por suas grades. "Parece abandonado há anos", murmurou Gustavo, empurrando o portão que rangeu alto. Samuel caminhava à frente, os passos firmes sobre o chão de terra úmida. "Ela nos trouxe até aqui por um motivo." Dona Margarida seguia logo atrás, o coração acelerado e os olhos atentos a cada movimento. Será que vamos encontrá-la?" Samuel não respondeu, apenas continuou em silêncio, guiado por algo que os outros não podiam ver. Ao chegarem à margem do lago, o vento soprou levemente, criando ondas suaves sobre a superfície da água. Samuel parou, observando o ambiente ao redor. "É aqui, eu posso sentir." "Sentir o quê?" Gustavo perguntou, os olhos vasculhando o local. "A presença dela." Samuel fechou os olhos, respirando profundamente. "Ela está presa aqui, entre os planos." Dona Margarida caiu de joelhos, as mãos cobrindo o rosto enquanto soluçava. "Minha filha." Samuel se aproximou dela, colocando a mão em seu ombro. "Não se preocupe, vamos trazê-la de volta, mas vamos precisar de um ritual." Gustavo franziu o senho. "Ritual? Você está falando sério?" Samuel se levantou, os olhos firmes. "Sim, e vai ser hoje, antes que o véu entre os mundos se feche novamente." A luz do entardecer em Vale das Acácias lançava um brilho alaranjado sobre as águas do lago. O vento soprava suavemente, balançando as folhas das árvores e criando pequenas ondulações na superfície cristalina. Samuel organizava os elementos sobre a margem: velas brancas, um círculo de sal e a corrente de Helena, que havia sido deixada para trás no dia de seu desaparecimento. "Você tem certeza de que isso vai funcionar?" perguntou Gustavo, observando o médium traçar símbolos antigos no chão. Samuel assentiu, os olhos fixos nos detalhes. "Helena está tentando nos mostrar o que aconteceu. Este ritual vai abrir uma conexão direta com o que está preso entre os planos." Dona Margarida estava sentada em uma pedra próxima, o olhar perdido no horizonte. "E se ela não puder voltar?" Samuel se aproximou segurando suas mãos. "Se ela não puder voltar, pelo menos vamos descobrir a verdade." Um silêncio carregado de expectativa se instalou, e Samuel voltou aos preparativos. Ele acendeu as velas ao redor do círculo e murmurou palavras em um idioma que nem Gustavo, nem Dona Margarida reconheceram. O ar pareceu vibrar levemente, e uma sensação de frio percorreu o ambiente. "Agora, fiquem dentro do círculo e segurem esta corrente", instruiu Samuel, estendendo o pequeno pingente dourado que pertencera a Helena. Dona Margarida pegou o objeto com cuidado, as mãos trêmulas. Gustavo respirou fundo, mas aceitou a corrente, entrelaçando os dedos aos dela. Samuel iniciou os cânticos e as velas bruxulearam levemente, projetando sombras dançantes sobre a água do lago. A luz foi diminuindo aos poucos e uma névoa fina começou a se formar sobre a superfície, se arrastando em direção à margem. "O que está acontecendo?" murmurou Gustavo, os olhos arregalados. "Ela está aqui", sussurrou Samuel, os olhos fechados em concentração. De repente,
O ar ficou gelado e uma leve brisa soprou por entre as árvores. O círculo de velas intensificou seu brilho e a névoa que cobria o lago pareceu se condensar, formando uma silhueta vaga e indistinta. Helena! Dona Margarida chamou, a voz trêmula. A figura na névoa se aproximou lentamente, os contornos ficando mais nítidos a cada passo. Era uma mulher de cabelos longos, vestida em um tecido esvoaçante que flutuava ao redor de seu corpo. O rosto estava encoberto pela neblina, mas os traços eram inconfundíveis. Helena, sussurrou Dona Margarida, as lágrimas escorrendo pelo rosto. A figura parou à beira do círculo como se uma barreira invisível a impedisse de avançar. Samuel manteve os cânticos, o suor escorrendo pela testa, os olhos ainda fechados. Ela não consegue atravessar, murmurou Gustavo, apertando a corrente em suas mãos. Precisamos quebrar o selo, respondeu Samuel, abrindo os olhos. Só assim ela poderá se libertar. O selo? Dona Margarida perguntou, sem desviar o olhar da figura nebulosa. Samuel assentiu. Algo está prendendo Helena a este lugar. Precisamos encontrar o que é e desfazer o vínculo. A figura de Helena estendeu a mão, apontando para um ponto mais ao norte do lago. Seus lábios se moveram levemente e um sussurro suave atravessou o ar. O que ela está dizendo? Perguntou Gustavo, apertando os olhos para enxergar melhor. Samuel se concentrou por um momento, tentando captar o som que parecia ecoar em sua mente. Ela está dizendo, procurem a árvore marcada. Árvore marcada? Dona Margarida repetiu, os olhos arregalados. Samuel assentiu, os olhos fixos na névoa que começava a se dissipar. É lá que o selo está. Antes que pudessem reagir, a figura desapareceu e a névoa se dispersou pelo lago, deixando o ar mais leve, mas o mistério ainda mais profundo. Então, vamos procurar essa árvore? Perguntou Gustavo, embora o medo fosse claro em seu tom de voz. Samuel sorriu levemente. Não apenas procurar, vamos libertá-la. A manhã seguinte, amanheceu nublada, em Vale das Acácias. O vento frio soprava pelas ruas vazias, carregando folhas secas que dançavam pelo asfalto. Samuel, Dona Margarida e Gustavo se encontraram novamente às margens do lago, prontos para seguir as pistas que Helena havia deixado. A árvore marcada, murmurou Samuel, observando a linha de árvores que cercava o lago. E como vamos saber qual é? Questionou Gustavo, cruzando os braços para se proteger do frio. Samuel ergueu o pingente de Helena, segurando-o à luz fraca da manhã. O metal brilhou levemente, refletindo uma luz prateada em direção à floresta. Acho que isso pode nos guiar, disse ele, caminhando em direção à origem do reflexo. Dona Margarida o seguiu, os passos apressados e a respiração ofegante. Gustavo hesitou por um segundo, mas logo os alcançou. O caminho era íngreme e coberto de folhas caídas que estalavam sob seus pés. O silêncio ao redor era quase perturbador, quebrado apenas pelo farfalhar das árvores ao vento. Depois de alguns minutos de caminhada, eles chegaram a uma clareira cercada por carvalhos antigos e robustos. No centro, uma árvore se destacava. Era mais alta, com galhos retorcidos e raízes que pareciam se entrelaçar no chão como mãos estendidas. É essa... murmurou Samuel, os olhos fixos no tronco. Dona Margarida se aproximou, passando a mão pela casca grossa e escurecida. Ela está marcada, sussurrou, apontando para um símbolo esculpido no tronco. O símbolo era antigo, desenhado com linhas curvas que se entrelaçavam em espirais. Gustavo tocou o entalhe, os dedos percorrendo os sulcos com cuidado. Isso não parece estar aqui há pouco tempo. Não está, confirmou Samuel. Esse é um símbolo de amarração espiritual, algo usado para prender uma alma a um local específico. Dona Margarida recuou um passo, os olhos arregalados. Você está dizendo que Helena está presa a essa árvore? Samuel assentiu, os olhos fixos no símbolo. O ritual que fizeram a vinculou a este lugar. Mas podemos desfazer isso. Como? Perguntou Gustavo, a voz carregada de ceticismo. Samuel retirou um pequeno frasco de vidro do bolso, preenchido com um líquido prateado que brilhava levemente. Precisamos quebrar o selo. E isso é seguro? Questionou Gustavo, observando o frasco com desconfiança. Samuel sorriu levemente. Nada disso é seguro, mas é necessário.
Ele despejou o líquido sobre o símbolo, que brilhou intensamente por um momento antes de se dissipar. O ar ao redor pareceu vibrar levemente, e um sussurro suave preencheu a clareira. Obrigada. Dona Margarida levou as mãos à boca, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Ela está livre. Samuel assentiu, os olhos marejados. Está. E agora? Perguntou Gustavo, olhando para a árvore que permanecia imóvel, embora a sensação de peso tivesse desaparecido. Samuel observou o tronco, os olhos sérios. Agora, precisamos encontrar o lugar onde ela está e trazer seu corpo de volta. Dona Margarida assentiu, determinada. Então vamos, eu não vou descansar até encontrar minha filha. Samuel sorriu levemente, guardando o frasco vazio no bolso. Então, vamos encontrar a verdade. Com os olhos fixos no caminho à frente, os três caminharam de volta para a cidade, sabendo que a jornada estava apenas começando e que os segredos de Helena estavam prestes a ser revelados. O entardecer caiu sobre Vale das Acácias, cobrindo a cidade com um manto de névoa fina que serpenteava entre as ruas antigas. Samuel, Dona Margarida e Gustavo se reuniram novamente, desta vez no antigo casarão dos Vieira, onde o último contato espiritual havia os guiado. A porta rangeu ao se abrir, e o ar empoeirado os envolveu enquanto entravam. A escuridão parecia mais densa, e o silêncio era quase absoluto. Samuel segurava a lanterna com firmeza, iluminando o caminho em direção ao porão, onde acreditavam que a próxima etapa da revelação aconteceria. "Tem certeza de que é aqui?" perguntou Gustavo, os olhos vasculhando as sombras que dançavam nas paredes. "Foi o que Helena mostrou", respondeu Samuel, descendo os degraus de madeira que estalavam sob seus pés. "O caminho final para encontrá-la começa aqui." Dona Margarida seguia em silêncio, os olhos marejados de esperança e medo. Ela segurava o pingente de Helena com força, os dedos trêmulos envolvendo o pequeno objeto dourado. O porão estava escuro e frio, com paredes de pedra cobertas por musgo e teias de aranha que pareciam estar ali há décadas. No centro do ambiente havia uma mesa antiga, coberta por um pano empoeirado e velas derretidas que ainda estavam dispostas em círculo. "Isso é um ritual?" perguntou Gustavo, aproximando-se da mesa com cuidado. Samuel assentiu. "Algo foi feito aqui. Um vínculo." Dona Margarida se aproximou lentamente, os olhos fixos no centro do círculo. "Você acha que Helena..." "Não tenho dúvidas", interrompeu Samuel, os olhos cerrados. "Este é o lugar onde ela foi presa entre os planos." Um silêncio denso preencheu o porão, e um leve sussurro ecoou pelas paredes, quase como um lamento arrastado. Gustavo deu um passo para trás, os olhos arregalados. "Vocês ouviram isso?" Samuel fechou os olhos, segurando o pingente entre os dedos. "Helena, se você está aqui, nós viemos para te ajudar." As velas que estavam apagadas desde que entraram se acenderam sozinhas, criando uma luz bruxuleante que os envolveu em um brilho dourado. O ar ficou mais denso, e um vento frio soprou por entre as paredes de pedra. Isso não é normal", murmurou Gustavo, os olhos fixos nas chamas que oscilavam de maneira quase sobrenatural. "Fiquem calmos", instruiu Samuel, caminhando em direção ao centro do círculo. "Ela está tentando se manifestar." Dona Margarida prendeu a respiração, os olhos fixos no espaço vazio entre as velas. O ar pareceu tremer, e então, lentamente, uma figura se formou no centro do círculo. Era Helena, vestida com um longo véu branco, os cabelos flutuando levemente como se estivesse submersa em água. Seus olhos estavam fechados, mas havia uma paz em sua expressão. "Helena", Dona Margarida murmurou, as lágrimas escorrendo por seu rosto. A figura abriu os olhos, revelando um brilho prateado que iluminou o porão. Seus lábios se moveram, mas nenhum som saiu. Samuel deu um passo à frente, os olhos fixos na aparição. "O que você quer nos mostrar?" Helena ergueu a mão, apontando para a parede de pedra à direita. Seus lábios se moveram novamente e, dessa vez, um sussurro suave percorreu o ar. "Atrás do muro! Atrás do muro!" Gustavo franziu o senho, se aproximando da parede indicada. "O que isso significa?" Samuel respirou fundo. "Significa que precisamos derrubar essa parede." Dona Margarida observou a filha com olhos marejados. "Você vai ficar bem? Eu prometo." Helena sorriu levemente.
antes de desaparecer em uma névoa que se dispersou pelas velas, apagando-as de imediato. A escuridão voltou a preencher o porão, mas a sensação de paz ficou no ar. Então, vamos fazer isso? Perguntou Gustavo, segurando uma barra de ferro que estava encostada em um canto. Samuel assentiu, a expressão firme. Vamos. Com os primeiros golpes, a parede de pedra começou a se partir, revelando fragmentos que caíam em blocos sobre o chão de concreto. A cada pedaço que caía, o ar ficava mais pesado, como se um segredo antigo estivesse sendo libertado. Após vários minutos de esforço, a abertura se formou, revelando um pequeno cômodo oculto, repleto de pó e sombras. No centro, um baú antigo repousava, coberto por trapos e marcas de tempo. Dona Margarida prendeu a respiração. É isso? Samuel caminhou até o baú, os dedos deslizando pela tampa de madeira. A resposta está aqui. Com um leve esforço, ele ergueu a tampa. O ar ficou mais frio, e um leve sopro atravessou o porão, apagando as velas restantes. O que é isso? Perguntou Gustavo, os olhos arregalados. Samuel retirou um pequeno diário de dentro do baú, as páginas amareladas pelo tempo. É a história dela, murmurou ele, folheando as primeiras páginas. Dona Margarida se aproximou, os olhos marejados. Ela vai voltar? Samuel sorriu levemente, entregando o diário em suas mãos. Primeiro precisamos saber a verdade. A noite caía sobre o Vale das Acácias e as luzes da cidade cintilavam ao longe, refletindo um brilho amarelado nas janelas empoeiradas do casarão dos Vieira. Sentados ao redor da mesa principal, iluminados apenas pela chama bruxuleante de velas, Samuel, Dona Margarida e Gustavo observavam o diário de Helena repousando sobre a madeira antiga. Você acha que isso vai nos dizer o que aconteceu? Perguntou Dona Margarida, os olhos fixos no diário, como se tivesse medo de tocá-lo. Samuel assentiu, os dedos percorrendo a capa encardida. Este diário é um elo direto. As memórias dela estão aqui. E, com a ajuda certa, podemos usá-las para criar uma conexão definitiva. Conexão definitiva? Gustavo franziu o senho, a expressão desconfiada. Isso significa o quê? Samuel ergueu o olhar, os olhos carregados de serenidade. Significa que vamos atravessar os planos e trazê-la de volta. O silêncio se instalou no ambiente, interrompido apenas pelo farfalhar das árvores do lado de fora. Dona Margarida respirou fundo, os olhos marejados. Eu estou pronta. Gustavo a olhou com incredulidade. Você está mesmo acreditando nisso? Ela assentiu, os olhos determinados. Pela minha filha, eu acredito. Samuel abriu o diário, folheando as páginas com cuidado. As letras estavam desbotadas, mas ainda legíveis. Descrições de dias comuns, encontros com Gustavo, preparativos para o casamento. Mas então, nas últimas páginas, a caligrafia mudava. Linhas mais trêmulas, frases interrompidas e, por fim, uma palavra se repetia. Medo, medo, medo. O que aconteceu com ela? Sussurrou Dona Margarida, os olhos cheios de lágrimas. Algo a aterrorizou nos dias antes do desaparecimento, explicou Samuel, apontando para as últimas linhas. Mas ela não deixou claro o que era. E agora? Perguntou Gustavo, cruzando os braços. Como isso vai nos ajudar? Samuel fechou o diário com cuidado. Vamos usar isso para abrir um portal de conexão. Helena está presa entre os planos. E nós vamos trazê-la de volta. Dona Margarida assentiu, os olhos determinados. Eu farei o que for preciso. Samuel se levantou, caminhando até uma prateleira coberta de pó. Ele retirou um pequeno frasco de vidro preenchido com um líquido prateado que brilhava suavemente à luz das velas. Este é o catalisador. Ele vai nos ajudar a fortalecer a ligação. E o que precisamos fazer? Perguntou Gustavo, ainda com um tom de dúvida. Samuel olhou para ele com seriedade. Precisamos recriar o círculo que encontramos no porão e abrir o caminho para o Entremundos. Entremundos? Gustavo riu nervosamente. Isso é mesmo real? Samuel não hesitou. Você vai ver. Naquela noite, o grupo se reuniu no salão principal do casarão. As velas foram dispostas em um círculo perfeito, e o diário de Helena foi colocado no centro. Samuel desenhou símbolos antigos ao redor, murmurando cânticos em um tom grave e ritmado. O ar ficou mais denso, e um leve vento atravessou o ambiente,
embora todas as janelas estivessem fechadas. Dona Margarida segurava o pingente de Helena com força, os olhos fechados e os lábios murmurando orações baixas. Está acontecendo, sussurrou Samuel, os olhos ainda fechados. Gustavo deu um passo para trás, os olhos arregalados. Eu estou vendo. No centro do círculo, uma luz prateada começou a se formar, girando lentamente como uma espiral de névoa. As velas tremeluziram e o ar ficou gélido. Uma figura começou a se delinear na fumaça prateada. Era Helena, os cabelos flutuando levemente e o véu branco esvoaçando ao redor de seu corpo. Helena? Dona Margarida se aproximou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. A figura sorriu levemente, os olhos fixos nos dela. Mãe! Dona Margarida caiu de joelhos, segurando o pingente contra o peito. Minha filha, eu estou aqui. Helena estendeu a mão para ela, os dedos quase tocando os de sua mãe, mas uma barreira invisível as separava. Samuel observou a cena em silêncio, os olhos atentos. A conexão está feita, mas ela ainda está presa. Presa? Perguntou Gustavo, os olhos marejados. Como a tiramos de lá? Samuel respirou fundo. Precisamos desfazer o ritual que a vinculou. E a resposta está no diário. Dona Margarida assentiu, os olhos ainda fixos na imagem da filha. Então vamos fazer isso. Agora. Samuel sorriu levemente. Então vamos. A lua cheia brilhava intensamente sobre Vale das Acácias, iluminando a fachada envelhecida do casarão dos Vieira. No interior da casa, o círculo de velas ainda tremeluzia levemente, e a figura de Helena permanecia visível, embora envolta em uma névoa prateada que oscilava como fumaça ao vento. Ela ainda está presa, murmurou Samuel, os olhos fixos na aparição. Mas por quê? Perguntou Gustavo, observando a figura da noiva, os olhos brilhando de emoção. Samuel retirou o diário de Helena do bolso, folheando as páginas com cuidado. O ritual que aprendeu está incompleto. Há algo que precisamos descobrir para libertá-la. Dona Margarida se aproximou, as mãos trêmulas segurando o pingente da filha. E como vamos descobrir? Samuel parou em uma página específica do diário, os olhos fixos em um símbolo desenhado à mão. Era um círculo entrelaçado com linhas que formavam um padrão quase hipnótico. Esse símbolo, ele é um selo espiritual. Selo espiritual? Gustavo arqueou as sobrancelhas. O que isso significa? Samuel ergueu o olhar. Significa que ela foi vinculada a este lugar por um ritual de amarração. E para quebrar isso, precisamos desfazer o selo. Dona Margarida assentiu, os olhos cheios de determinação. O que precisamos fazer? Samuel caminhou até o círculo de velas, traçando os dedos pelos símbolos desenhados no chão. Primeiro precisamos encontrar o local exato onde ela foi selada. E como vamos fazer isso? Perguntou Gustavo, cruzando os braços. Samuel encarou a figura de Helena, que permanecia em silêncio, os olhos prateados os observando. Ela vai nos mostrar. Naquela mesma noite, os três seguiram por um caminho antigo, indicado por Samuel. O vento frio soprava entre as árvores, criando um som assobiado que parecia sussurrar os nomes dos que estavam presos entre os planos. Estamos perto? Perguntou Dona Margarida, os olhos atentos à escuridão ao redor. Samuel assentiu, parando em frente a uma clareira onde um velho carvalho se erguia majestoso e sombrio. É aqui, murmurou ele, observando as raízes entrelaçadas que se estendiam pelo solo. Aqui? Gustavo deu um passo à frente, os olhos fixos na árvore. Mas é só um carvalho antigo. Samuel se ajoelhou, afastando as folhas secas que cobriam o solo. Debaixo da camada de poeira e terra, um símbolo idêntico ao do diário estava marcado no chão. Esse é o selo, o vínculo que a mantém presa. Dona Margarida prendeu a respiração, os olhos arregalados. Então, isso quer dizer que... Ela está aqui, confirmou Samuel, os olhos marejados. Gustavo deu um passo para trás, a expressão carregada de choque. Você está dizendo que ela foi enterrada aqui sob o selo. Samuel completou, a voz baixa e firme. Eles selaram o corpo para que ela nunca fosse encontrada. Dona Margarida caiu de joelhos, as mãos sobre a terra fria. Minha filha... Samuel retirou do bolso um pequeno frasco de vidro, preenchido com um líquido prateado, que brilhava suavemente. Esse é o catalisador. Ele vai desfazer o selo.
E isso é seguro? Perguntou Gustavo, observando com desconfiança. Nada disso é seguro, mas é necessário, respondeu Samuel, despejando o conteúdo sobre o símbolo. No mesmo instante, um leve tremor percorreu o chão e a marca brilhou intensamente, projetando uma luz prateada que iluminou toda a clareira. O ar ficou denso e um sussurro ecoou por entre as árvores. Obrigada. O símbolo se apagou e a luz desapareceu tão rápido quanto surgiu. Samuel permaneceu ajoelhado, os olhos fechados em concentração. O selo foi quebrado e agora ela está em paz. Dona Margarida chorava silenciosamente, as mãos cobrindo o rosto. Gustavo a abraçou, os olhos marejados de emoção. Ela está livre. Samuel se levantou, observando o local onde a marca havia desaparecido. Ela encontrou o caminho. Dona Margarida se aproximou segurando a mão de Samuel. Obrigada, eu nunca vou esquecer isso. Samuel sorriu levemente. Agora vocês sabem a verdade. E ela também. A brisa suave soprou por entre as árvores, criando um leve farfalhar que preenchia o silêncio da noite. Eles sabiam que o espírito de Helena finalmente encontrara a paz, e que a justiça, mesmo além da vida, havia sido feita. O amanhecer em Vale das Acácias trouxe consigo um ar de renovação. O sol surgia por entre as montanhas, iluminando as ruas antigas com um brilho suave e acolhedor. Dona Margarida, Gustavo e Samuel estavam reunidos no pequeno jardim da casa dos Souza, cercados por flores que balançavam levemente ao vento. Parece que algo mudou, murmurou Dona Margarida, observando o horizonte com um leve sorriso. Samuel assentiu, os olhos tranquilos. A energia da cidade está diferente. Quando um espírito encontra paz, o lugar onde ele estava preso também se liberta. Gustavo sorriu, embora seus olhos ainda carregassem um resquício de tristeza. Pelo menos agora sabemos a verdade. E ela está em paz. Dona Margarida segurava o pingente de Helena com força, os dedos acariciando o pequeno objeto dourado. Eu sempre soube que ela não tinha ido embora por escolha própria. Agora, pelo menos, posso dormir em paz. E o casarão? Perguntou Gustavo, olhando para Samuel. O que vai acontecer com aquele lugar? Samuel respirou fundo. Agora que o selo foi quebrado, o vínculo se desfez. O casarão vai voltar a ser apenas um casarão, mas eu não recomendaria que ninguém morasse lá. Dona Margarida riu levemente, enxugando uma lágrima solitária. Acho que ninguém teria coragem. O vento soprou suavemente por entre as árvores, e uma leve sensação de paz se espalhou pelo jardim. Samuel observou o horizonte, os olhos brilhando de serenidade. Ela está livre. E vocês também. Dona Margarida se aproximou, segurando suas mãos. Obrigada, Samuel, por tudo. Ele sorriu levemente, os olhos carregados de sabedoria. O trabalho de um médium é apenas ajudar as almas a encontrarem o caminho, e vocês ajudaram a encontrar a dela. Gustavo colocou a mão no ombro de Samuel. Vai ficar por aqui? Samuel olhou para o céu por um momento antes de responder. Por um tempo, ainda há muitos mistérios em Vale das Acácias. Dona Margarida sorriu, segurando o pingente contra o peito. E se precisar de alguma coisa, a casa dos Souza sempre estará de portas abertas para você. Samuel assentiu, os olhos brilhando de gratidão. E eu sempre estarei por perto se precisarem de ajuda. O vento soprou novamente, e por um breve momento, um leve sussurro atravessou o ar, suave como um sopro. Dona Margarida ergueu os olhos para o céu, os lábios se curvando em um sorriso. Eu também te amo, minha filha, murmurou, as lágrimas escorrendo em seu rosto, mas desta vez eram de paz. Helena finalmente encontrou paz, e a verdade foi revelada para todos que buscavam respostas. Mas em lugares antigos, como o casarão dos Vieira, ainda existem segredos que aguardam para serem descobertos. Você acredita que existem lugares que guardam energias e segredos do passado? Deixe seu comentário e compartilhe essa história com aqueles que também acreditam no poder do sobrenatural. Inscreva-se no canal Entre Mundos para mais histórias reais e surpreendentes sobre médiuns, mistérios não resolvidos e desfechos que desafiam a lógica. Ative o sininho para não perder os próximos relatos que exploram o impossível.